Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 4 de junho de 2025, e nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 15. Paulo está chegando ao final da sua carta. Ele ainda nos primeiros versículos do capítulo 15 está falando sobre o tema do capítulo 14. Inclusive, é aquela questão de que as divisões entre capítulos e versículos não foram feitas pelos apóstolos, pelos profetas. Foi alguém que teve diga-se de passagem, a feliz ideia de fazer isso, algo especial que nos ajuda bastante no estudo da Bíblia, mas algumas divisões que poderiam ter sido feitas diferentes, essa é uma dessas. Os versículos 1 ao 7 poderia ter ficado lá no capítulo 14. Paulo continua falando acerca do que aqueles que são fortes, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Paulo, no capítulo 14, já tinha falado sobre isso. A questão de quem é forte na fé não deve agradar a si mesmo, agradar o outro para a edificação. Vamos entender isso aqui, que Paulo não está abrindo mão da sã doutrina, não está abrindo mão dos preceitos bíblicos. Ele não está dizendo que para agradar o outro você tem que aceitar que ele entende a salvação pelas obras, que ele entende que tem que ser circuncidado, de maneira nenhuma. Somente nas questões secundárias é que não deve haver nenhuma briga, nenhuma discussão mais forte, mas que temos que brigar sim para que a edificação aconteça. Por isso, ele no versículo 7 diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Paulo, ele vai começar a dizer agora acerca dos gentios. Lembra que Paulo está escrevendo ali para os romanos, lá tem gentios e tem judeus, mas ele fala bastante na sua carta para os judeus que estão ali naquela cidade. Mas ele vai deixar muito claro aqui no final que ele é ministro dos gentios, e aqueles que eram judeus, que tinham se convertido, precisavam entender isso também, até porque a cidade de Roma era a cidade cheia de gentios que precisavam ser evangelizados. Ele diz no versículo 8: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Paulo agora vai trazer diversos versículos aqui do Antigo Testamento, do livro dos Salmos, do livro de Isaías, dizendo vários versículos. Ele vai dizer no versículo 10: e outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o povo, com o seu povo. No versículo 11, outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Paulo não quer deixar dúvidas de que os gentios estão incluídos no plano de salvação. Ele já tinha falado sobre isso nos capítulos anteriores, sobre o endurecimento de Israel, e aqui ele deixa muito claro, esclarecendo que não é uma ideia dele. Deus já vinha falando isso, mas os judeus, como que cegos ou não querendo ver o que está diante deles, rejeitavam os gentios de maneira veemente, e eles agora são incluídos, e graças a Deus por isso, porque nós estamos inseridos aqui justamente por isso. Paulo, ele vai dizer que ele prega esse evangelho. Versículo 20 e 21. Desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. É justamente o que Jesus tinha dito acerca do evangelho. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os primeiros chamados, muitos ficarão de fora. Os gentios, os publicanos, as prostitutas adentrarão primeiro no reino dos céus do que aqueles judeus religiosos que não conseguiram entender que Jesus é o Messias eterno e verdadeiro. E veja que Paulo, quando ele está pregando, ele vai levando essa palavra, ele não anuncia, não edifica sobre fundamento alheio, ou seja, ele está pregando o evangelho onde o evangelho nunca foi pregado, ele está levando essa palavra lá. E aí ele vai dizer que, como o evangelho já tinha chegado até Roma, essa era uma das coisas que tinha feito com que ele ainda não tivesse chegado lá. Veja ele dizendo isso no versículo 22: por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando
partir para a Espanha, irei ter convosco. Veja que Paulo aqui mostra dois destinos que ele quer ter. Vamos lembrar que Paulo está escrevendo essa carta da cidade de Corinto, ele está ali provavelmente na sua terceira viagem missionária, e ele tem o desejo de ir na Espanha, e indo à Espanha passaria por Roma. Mas antes ele tinha algo a fazer. O versículo 25 e 26 diz para nós que agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia onde Corinto está, ali a cidade de Corinto se localiza, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. No versículo 28, no finalzinho, ele fala de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então Paulo tem um desejo muito grande de ir a Roma, ele quer ir a Roma, ele vai chegar a Roma, diga-se de passagem. Em Atos dos Apóstolos, nós já passamos por eles aqui nos devocionais. Se você ainda não ouviu, pode entrar no canal aí, procurar lá o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós temos as menções lá nos capítulos 23, 24, 25, até o 28 vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de ir até lá, ele tinha que ir a Jerusalém, onde de fato foi, e ali foi onde ele foi preso, e de Jerusalém ele vai apelar a César e assim vai chegar a Roma. Não como ele gostaria aqui, mas vai chegar como um prisioneiro naquela cidade, o que não vai impedi-lo de pregar o evangelho. Por isso Paulo ora aqueles irmãos, para que quando ele chegasse a Jerusalém tudo corresse bem. Afinal de contas, ele precisava da oração dos santos, e nós também rogamos pelas orações de todos. Veja que Paulo, ele clama por oração, ele pede a oração, e ele vai estar em Jerusalém. Quando estiver em Jerusalém, ali ele vai sofrer, vai ter perseguições, mas no fim das contas os intuitos de Deus, aquilo que Deus quer fazer vai acontecer. Ele ora: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. E assim, Paulo foi até aquela cidade, levou o alimento ali, mas os judeus não receberam bem. Claro que os santos, a igreja, os convertidos o receberam, mas ali houve grande perseguição. E como eu disse no livro de Atos, nós temos essa história. Aqui Paulo está chegando ao final da sua carta. Amanhã nós vamos estar encerrando os nossos devocionais no livro de Romanos. Que carta espetacular e maravilhosa. Compete a nós pregar o evangelho, levar a palavra adiante, sabendo que Paulo ele fez isso, entregou a sua própria vida por isso, e que devemos amar uns aos outros, como ele está dizendo a nós. Que nós continuemos levando a palavra do Senhor adiante, e a paz do Senhor